Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e hoje a gente vai falar de um tema bem atual, política. Estou aqui com Alex Baense, que é conselheiro federal de farmácia pelo Rio de Janeiro, e Anderson Rodrigues, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Empreendedorismo Farmacêutico, a ABFAR. Gostaria de agradecer, Alex, é um prazer estar aqui, vai ser uma conversa muito interessante, ter um representante nosso no Conselho Federal para falar sobre isso. A gente está próximo às eleições e é muito importante que o farmacêutico esteja antenado nessa eleição para procurar melhorias na classe profissional, na sua atuação. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, Ricardo, primeiramente quero agradecer ao site Farmacêutico Virtual pela iniciativa. Ela é uma iniciativa muito profícua e o farmacêutico ele tem que entender que ele tem que ocupar espaços. Não adianta a gente ficar simplesmente no campo da reclamação, tá? A política ela é aquilo que operacionaliza a vida das pessoas, como tem aquela máxima de Platão, né? Você pode até não gostar de política, mas certamente você será governado por quem gosta. Então, é hora do farmacêutico, dos profissionais da saúde, acordarem para essa nova realidade e ocupar esses espaços. Então, eu agradeço essa iniciativa, muito importante, muito salutar, e acredito que a conversa será muito proveitosa para a profissão farmacêutica. É muito bom ter essa visão. Realmente o farmacêutico precisa estar ligado nessas questões políticas do Brasil, como você mesmo falou. Eu vou passar aqui para trocar uma ideia com o Dr. Anderson Rodrigues. Você acha, Anderson, do que foi conversado anteriormente aqui com o nosso colega Alex? Qual a sua opinião a respeito desse tema? O tema é amplamente pertinente ao que a gente vem vivendo e o que o farmacêutico vem buscando. Ele vem buscando reconhecimento, ele vem buscando estar inserido nos serviços de saúde, e a política ela é uma questão iminente para que isso possa acontecer. O farmacêutico ele tem que se empoderar da política, da boa política, ele tem que analisar as propostas, ele tem que fazer valer o seu voto para que a gente realmente possa dar o start nessa evolução da classe que é tão almejada por todos. O farmacêutico ele sempre está em busca de valorização, não é? Ele sempre fica lutando junto aos conselhos, não é? Conselho Federal, Conselho Regional, aos sindicatos farmacêuticos, mas eu percebo que eles não se preocupam com o poder legislativo, não tem essa atenção direta a esse espaço. O que você acha? Por que acontece isso? Verdade, Ricardo. Você tocou num ponto crucial. A nossa preocupação é sempre daqueles profissionais que estão envolvidos diretamente no exercício da nossa profissão. Normalmente o Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia ou o sindicato. E muitas das vezes nós sabemos que a fonte, aonde se gera toda a problemática, é justamente no Executivo e no Legislativo. Principalmente no Legislativo. O brasileiro ele tem aquela pertinência de achar que é só o Executivo que vai tocar todo o projeto. Nós sabemos que não. Nós vivemos num Estado democrático de direito, que tem que haver ali o equilíbrio dos poderes, né? Segundo a visão de Montesquieu, você tem lá os 3 poderes, todos eles harmônicos entre si, e o farmacêutico tem que entender que o processo legislativo e o processo do executivo, ele também tem que ocupar esses espaços. E não ficar somente nesse viés direto do protagonismo, Conselho Regional, Conselho Federal e Sindicato. O farmacêutico, o profissional de saúde, tem que se integralizar desses conhecimentos políticos e ver aqueles que defendam a pauta da saúde pública, aqueles que defendam a pauta de um serviço de saúde pública mais equânime para a sociedade, e não simplesmente sair por aí de forma alienada, vendendo, distribuindo o seu voto. Então, o voto farmacêutico é um voto consciente, tem que ser um voto consciente. Esse é o clamor que eu chamo para toda a classe profissional farmacêutica. Alex, você sempre está atuante com relação a esse tema, né? Porque tem que ter a valorização do farmacêutico. Como está a sua atuação junto ao Conselho Federal? Sim, Ricardo. Hoje a gente tem muitos percalços, né? E principalmente nós encontramos desafios
principalmente quando esbarra no campo da política. Talvez por essa falta de parlamentares que tenham uma voz mais voltada para a saúde pública, um parlamentar e um executivo que seja mais alinhado com essas questões, nós encontramos muitas barreiras. E juridicamente nós temos muitas das vezes as nossas ações atadas. O Conselho hoje ele trabalha simplesmente na questão da prevenção. Nós entendemos que a função do Conselho Federal de Farmácia, ele tem em primeiro lugar um compromisso com a sociedade. Um compromisso com a sociedade. Em segundo lugar, ele tem compromisso com a profissão farmacêutica. Em terceiro lugar, ele tem compromisso com os farmacêuticos. E hoje nós entendemos que o caminho jurídico, o caminho legislativo é um caminho para se conseguir avançar mais. Avançamos muito. O Conselho Federal de Farmácia, num protagonismo de abertura e conquista de novos espaços, vem protagonizando. Mas você vê, estamos sendo combatidos de várias frentes, né? Várias áreas, nós temos outros embates no judiciário com outras profissões, mas o Conselho Federal de Farmácia está sempre atento, junto com os conselhos regionais de todo o país, sempre atento a essa iniciativa para cada vez buscar posições no mercado, buscar consolidação da atuação do profissional farmacêutico perante a sociedade. Isso é ótimo. É bom saber que o Conselho Federal está tendo essa atuação tão presente. Né? Obrigado. E, Anderson, você é vice-presidente da Associação Brasileira de Empreendedorismo Farmacêutico, que o foco é realmente o empreendedorismo, o farmacêutico ser empreendedor de maneira mais ampla. Qual é a sua opinião para esses farmacêuticos que são empreendedores, donos de farmácia, donos do seu próprio negócio? O que você sugere nessa questão política? Foi bom você tocar nesse assunto, Ricardo. A Associação Brasileira de Empreendedorismo Farmacêutico, a ABFAR, ela vem justamente fomentar isso nos farmacêuticos. A questão do farmacêutico ser empreendedor, o farmacêutico se reinventar e estar utilizando os seus conhecimentos. Como o tema é bem abrangente, tem em outra oportunidade, né, Alex? A gente estava conversando sobre isso, sobre que o farmacêutico, ele nos últimos anos, ele ficou muito pautado sobre o produto. E onde o farmacêutico tinha maior notoriedade na história era a época dos boticários, onde as indústrias retiraram o farmacêutico das comunidades onde ele manipulava as fórmulas e o farmacêutico acabou ficando muito voltado para o produto. Sendo assim, a profissão farmacêutica ela acaba sendo subutilizada e quem perde é a população. E para que a gente possa mudar isso, para que a gente possa resgatar esse momento de notoriedade, esse momento de alta relevância do farmacêutico e onde que ele possa prestar o serviço para a população de maneira mais, mais acessível e mais efetiva, propriamente dizendo, o farmacêutico inserido na política para que a gente possa, como um Estado democrático, ele é regido por leis, o farmacêutico possa estar movimentando junto aos políticos para que possam mudar essas leis de acordo com a população e a melhoria da profissão, que é uma profissão muito bonita, é uma profissão que tem um conhecimento amplo de várias áreas e ela vem sendo subutilizada por questões de política mesmo, de não adequação das leis e, enfim, a gente vai se perdendo nesses métiers aí. Alex, eu gostaria de agradecer a entrevista, foi muito boa essa entrevista para que esclareça as dúvidas dos farmacêuticos, para que eles possam ter um conhecimento mais amplo de política farmacêutica, não é? E política de maneira geral. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o seu convite, a participação. Sabemos que é salutar essa empreitada do farmacêutico nessa luta. Também gostaria de agradecer Anderson Rodrigues, foi ótima a sua participação para a gente trocar essa comunicação com um assunto tão importante que é a política, mas agora que estamos próximos às eleições. Muito obrigado, Anderson. De nada, o prazer foi todo meu, foi um prazer estar aqui com o Alex Baiense, um assunto assim que deve ser dominado pelo farmacêutico diante de todas as propostas e dos anseios da classe, esse é o caminho. Muito bom. E agora, para dar continuidade com a música La Casa de Papel, com a Késia, vamos lá. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care.
control. If I'm losing